para nós estava muito claro, mas está claro agora que temos que deixar isso mais evidente no documento, é que nenhum evento desse, uma vez que seja abordado pelo conhecimento histórico, ele comporta uma única perspectiva. Porque para pegar, por exemplo, o caso da crise da economia gonífera, tem três correntes historiográficas que se debatem para dar conta do significado desta crise. Então, qualquer professor, eu gosto muito de um texto que me parece muito feliz, do professor Paulo Knaus, em que ele fala de uma possibilidade de ensinar história do ponto de vista da construção do conhecimento historiográfico. Quer dizer, e isso foi um pouco o nosso horizonte. Quer dizer, qualquer desses processos, qualquer processo que um professor de história enfrentar, uma vez que ele recuse a ideia de que ensinar história é dar conta da herança ocidental e de uma narrativa monolítica, única, ele vai ter que dar conta de diversas perspectivas, porque é assim que historiador trabalha. É assim que eu trabalho quando eu pesquiso, quando eu produzo sobre qualquer evento. Então, para nós, não existe aí a indicação de uma perspectiva. Está presente aí o trabalho de historiador, que ao abordar qualquer documento, vai dar conta do debate sobre aquela questão, aquele problema, dentro daquele campo de conhecimento. Então, isso foi nosso horizonte. É isso. Eu acho que ficou para muitos de nós aqui, não estou dizendo a não unanimidade, mas se a gente for por esse viés, por esse discurso de formar cidadãos e tal, eu acho que esses cidadãos vão ter um raciocínio muito limitado. Que eu acho sim que a comparação ela estimula. Você pode trabalhar então na história do Brasil, tudo bem, mas se você trabalhar numa perspectiva, numa temática de escravidão, você pode trabalhar com a questão de preconceito, etnia. Aí voltamos ao pai da história, que era Pedro, que ele trabalhava falava sobre os etíopes macróbios sem nenhum tipo de preconceito, dizendo que eram os homens, os guerreiros mais belos e fortes que ele conhecia. Isso é ótimo, porque você pode trabalhar com conteúdos de guerra, Guerra acontece em qualquer temporalidade, pode trabalhar com conflito, pode trabalhar com a questão de escravidão, desvinculado de etnia, de cor. Isso é ótimo, porque vai mostrar, pela experiência, que a história não é conteúdo, Pedro Alves Cabral, a gente sabe que não é isso, mas é pela experiência e pela alteridade. Isso acho que é transformador para a cabeça de um adolescente hoje em dia. É isso. Acho que se a gente for por esse caminho, tá bom. E não no sentido de nacional e Brasil e ufanista, verde e amarelo. Gente, agradeço muito em nome da diretoria da Rio, essa primeira parte do debate. A gente recomeça às 2 horas, aqui no mesmo auditório. Os debatedores continuam com a gente aqui. E teremos outros representantes de grupos de trabalho da Ampul Rio participando aqui da mesa. Tá? Obrigada. Gente, boa tarde. Já são 2h10. Acho melhor a gente já dar sequência da jornada. Novamente agradecendo a presença na jornada de História, que tem como objetivo discutir a Base Nacional Curricular Comum, o componente curricular História. E nós convidamos 2 professores que atuam, que fazem parte da equipe que vem trabalhando nesse documento, o professor Mauro César Coelho e a professora Cláudia Ritt. Eu falei errado de manhã, retificando, falei Cristina. Cristina é atriz, ela é historiadora.
E agora à tarde nós temos também a participação, quer dizer, como eu expliquei de manhã, a Ampul Rio decidiu, por um encaminhamento, né, que a gente considerou que seria um dos caminhos, uma das possibilidades, de colocar em discussão a base, que é um tema tão amplo, né, e com tantos profissionais da área, dada a dificuldade da gente colocar isso em debate. Então, nós encaminhamos a partir dos grupos de trabalho da Ampul Rio, os GTs. Solicitamos a eles, embora com pouco tempo, né, os grupos tiveram muito pouco tempo para essa discussão, então alguns não conseguiram esgotar internamente essa discussão, mas os que conseguiram enviaram alguns representantes aqui para a mesa para ajudar a gente um pouco nessa reflexão, trazer algumas questões para esse debate. E, sobretudo, a gente conta com a participação dos profissionais da área de História, né? Do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino superior e os pesquisadores que vêm ao debate para fazer perguntas, colocar questões e participar. Bom, essa segunda rodada agora à tarde, a gente resolveu fazer ter um limite de tempo para as falas, para a gente conseguir encaminhar alguma coisa no final, né? Algumas propostas já foram feitas no início, acho que a gente tem que depois fechar isso, amarrar, porque isso vai ser levado para Ampul Nacional, né? Agora início de dezembro, na reunião do Conselho Consultivo em São Paulo, então a gente vai amarrar essas questões que foram discutidas regionalmente. Então, para isso, é necessário que a gente, no final, consiga fechar algumas propostas. E aí, a minha proposta para vocês é que a gente, às 4 horas, encerre, né, a discussão e aí a gente entre na questão mais propositiva mesmo. Tá? Porque o arquivo tem um horário rigoroso de fechamento, que é às 5 horas. Tá? E eu aproveito para agradecer, a gente está sendo gravado, né? Depois isso tudo vai estar disponível no YouTube. Eu aproveito para agradecer muito a Beatriz Kushner, ela foi ali fora, mas vai ficar gravado o agradecimento a ela, por ter disponibilizado o arquivo da cidade, por toda a equipe dela que está trabalhando para que esse evento aconteça, né, está aqui nos auxiliando, dando apoio ao evento. Então, em nome da diretoria da Ampul Rio, eu quero agradecer muitíssimo a Beatriz Kushner. Então, eu convido para essa rodada da tarde. Tinha ficado pergunta da manhã. Sim, aí eu vou chamar agora a mesa da tarde e a gente já vai iniciar com as perguntas que ficaram da manhã, tá? Ficaram três perguntas, né? A Jusceli vai registrar isso agora à tarde. Professor Henrique Estrada, da PUC Rio, que é da área de teoria, de história, não é exatamente um GT, né, na Ampul, mas que está trazendo uma reflexão que ele tem desenvolvido também dentro da experiência dele na PUC, para conversar com a gente. E a professora Carmen Tereza, representando o GT de Ensino de História do Rio de Janeiro. Da equipe que trabalha na base curricular, nós convidamos a professora Cláudia Ritt para compor a mesa. Nossa, tá. Então, olha, só para seguir o que a gente já tinha combinado de manhã, a gente começa com as 3 perguntas que ficaram da manhã e logo depois segue uma exposição breve deles, né, de algumas reflexões, tá? Quem é o primeiro, Ju? Gisele. Professora Gisele Venâncio, da UF. E que é vice-presidente da Ampul Rio.
fui professora da Universidade Federal do Maranhão, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Por questões pessoais, tive todo esse caminho. Né? E fui professora do ensino básico durante muito tempo. Então, assim, cumpro também o papel de ter vivido, tido a experiência do ensino básico. A primeira questão que eu gostaria de colocar essa é uma base preliminar, né? Quer dizer, retomando um pouco aquela questão política que o Fábio tinha chamado a atenção, temos pouco tempo, mas eu acho que mais do que temos pouco tempo, me parece que a discussão ela está sendo recebida de uma maneira muito de justificativa e de resposta. Né? Assim, eu acho que nesse pouco tempo seria muito interessante que realmente que as pessoas fossem ouvidas, mais do que ouvíssemos as respostas ou as justificativas. Porque é importante que, bem, mesmo nesse pouco tempo, se não for possível, como já há uma proposta que seja estendida esse prazo, que seja discutido com mais tempo, né, o que eu acho que seria ideal, que eu apoiaria, mas eu acho que essa é uma questão para mim fundamental, assim, qual efetivamente, quer dizer, essas discussões elas terão algum resultado, ou é apenas assim, vamos lá, vamos ouvir, tudo bem, ouvimos todo mundo, passamos por vários lugares e ponto. Né? Ou efetivamente terá uma escuta disso que está sendo feito, porque eu acho que a discussão da manhã foi bastante rica, especialmente os professores do ensino básico, eles foram precisos na minha leitura quanto a questões fundamentais. Né? A segunda questão assim, que durante lendo o documento, eu li bem atentamente, aparece muitas vezes a palavra vivência. A palavra vivência é uma palavra quase que tem umas centenas de vivências. Né? E essa palavra vivência, que aparece no documento todo, não apenas na questão de história, na história ela foi entendida por uma vivência muito restrita. Como se esses alunos, essas pessoas que vão aprender a história, que vão estar como alunos no ensino de história, elas tivessem uma vivência que não passasse do quintal delas. Então, a vivência dessas pessoas, ela foi pensada como algo muito no entorno delas. Assim, eu queria ouvir um pouco mais, porque assim, a minha pergunta, e eu vou encerrar, eu só tenho uma pergunta bem pontual, que é assim, a quem se destina isso? Quem são esses alunos potencialmente visados com esse programa? Que não me parece que esses alunos existam realmente. Alunos que têm uma vivência tão restrita. Né? Penso que isso já foi dito de manhã, uma geração conectada, que já nasceu com o computador na mão, que já nasceu com a TV, que já nasceu... Enfim, que da vivência delas faz parte uma série de informações que não dizem respeito apenas ao quintal delas. Né? E assim, por que eu fiz questão de dizer que eu trabalhei em vários pontos do país? Porque conheço bem essa realidade, conheço muito bem, trabalhei muito, alguns anos no Ceará, dei cursos no interior do Ceará, trabalhei muito, conheço muito bem o interior do Ceará, conheço o interior do Pará, porque, enfim, por questões pessoais também viajei muito, assim, sei, né, que não consigo ver quem são essas crianças, quem são esses adolescentes com essa vivência tão restrita. Eu não conheço, não vejo, não acho que eles existam, né, com uma vivência que não passa do quintal deles. Então, isso para mim é uma questão que eu gostaria de saber. Qual é o potencial aluno pensado quando se projeta esse currículo? Professora Verônica, bem, boa tarde a todos, os que estão ainda na manhã. Eu sou Verônica, sou da Universidade Federal Fluminense. Igual que a Gisele, também andei um pouco pelo Brasil, também fui professora na Universidade Federal do Ceará e na Federal do Rio. E vou tomar essa última fala da Gisele para dizer que eu também tinha reparado nesse termo vivência. Mas de um ponto de vista que eu achei que ele também aparece demais nos objetivos, e ele de alguma forma remete a uma forma de temporalidade muito psicológica e pouco social. E outra das ausências vinculadas com essa vivência e o social é o sentido tão individual ou individualista que aparece na base.
A vivência nos remete a um tempo psicológico, a uma experiência pessoal e um pouco que aparece a questão do social, da sociedade e do social em todo o currículo. Essa é uma das questões. Mas como minha intervenção, eu pedi a palavra quando o Mauro estava falando hoje, eu gostaria de começar por uma fala do Mauro, quando ele fala sobre os alunos. Ele não se vê no conteúdo, no conteúdo contemporâneo, no conteúdo que está em vigor. E aí voltamos a uma das questões que nós discutimos de manhã, que é a questão da alteridade. Ou seja, se a gente só vai poder ensinar a partir deles mesmos, então que alteridade a gente vai poder ensinar? Se eles só vão poder se olhar num espelho, se os alunos só vão poder se enxergar a partir de experiências muito próximas deles. E que uma das experiências talvez mais desafiadoras para um historiador é estudar o distante também do tempo. A humanidade, vamos dizer assim, a essência da humanidade, o que é humano, é o que nos pertence enquanto humano como experiência da humanidade. Não precisa ensinar toda a história da humanidade, mas a experiência da humanidade. E nesse sentido, eu acho que não se pode abrir mão daquilo que nós chamamos, podemos chamar de outra forma, mas de história antiga, de história medieval, moderna e contemporânea. Então, acho que essa é uma das questões que mais me preocupa do currículo. Então, dizer isto, que foi levantado por vários de nós, significa que o próprio critério organizador do currículo, para mim, é questionável. A história do Brasil como organizador. Essa é a questão. Então, não é só levantar algumas questões e fazer emendas a isto. É de alguma forma repensar o currículo. Como a gente vai organizar ele. E nesse sentido, podemos señalar alguns problemas que eu vejo. E que tem a ver que, apesar de que os conteúdos específicos, eles aparecem como opções, por exemplo, tal exemplo, ele oscila entre graus muito grandes de generalidade e coisas muito específicas. E aí vem o que o Mauro falou hoje. Ele fala a Inconfidência Mineira não tem muito sentido, não tem nenhum sentido no Pará. E então, justamente, no momento que a historiografia da época moderna, pelo menos a partir da experiência da modernidade, trabalha com a ideia de conexão, de conectabilidade, de mundos conectados, de mundos misturados, de mundos miscigenados, nós voltamos a pensar nas experiências como únicas e isoladas. E depois, bem, como o Mauro e a Cláudia não tinham chegado quando eu falei de manhã, eu queria lembrar também que, de alguma forma, a história da América e a história da África, además do eurocentrismo, que já foi levantado, que elas aparecem a partir da conquista, também a África aparece assim a partir da conquista, o que dá de alguma forma um sentido, apesar de que ela aparece, não vamos retroceder e avançar, sempre a conquista aparece como uma espécie de divisor entre um antes e um depois. Isso eu acho problemático. Acho problemático também a ideia de aparecer muito vinculada à história da América e da África, à memória e não à história especificamente, como uma experiência, sempre como experiência, através de uma subjetividade. Por último, dentro dos comentários, outra questão que eu acho assim problemática tem a ver com a ausência do processo. Apesar que aparece o termo processo, nós não vemos nenhum processo de etnogênese, nem nos povos de origem africana, nem nos de origem americana. Eles aparecem sempre como opostos. São colonizadores e colonizados, colonos e nativos, etc. Sempre estanques. Então, tudo isso acho que de alguma forma é a própria lógica em que está organizado o currículo. Então, minha proposta, ademais de a gente fazer o documento que está sendo elaborado por todos nós aqui, eu proponho também fazer uma carta diretamente ao ministro de Educação, pedindo, pedindo para intervir, vamos dizer, para frear o processo em que está em andamento
pedindo também mais tempo, pedindo uma nova possibilidade de fazer um projeto realmente coletivo. Quem tem a palavra? Eu acho que agora. Quem é o terceiro? Era o Álvaro. Ah, o Álvaro não está aí. Tá. Então eu vou passar a mesa. Vocês querem responder antes as duas questões pontuais? Cláudio? Aí, rapidamente, você Nessa vê. postura que até a Gisele disse, né? Como seria bom estar escuta, é mais do até mais do que a apresentação ou uma postura de ficar justificando e tal. Então, vou esclarecer algumas dúvidas ou apresentar algumas informações na perspectiva mesmo apenas do esclarecimento, já que são dúvidas, né? O que são questões mais conceituais, de lógica, de estruturação e mesmo de proposição, as que são em relação às sugestões e questionamentos, elas estão todas anotadas, né? A gente tem os fóruns, a discussão, e da proposição nem cabe aqui qualquer tipo de proposta da Ancor Rio, de ter qualquer tipo de comentário. Então, assim, como vai ser a escuta das contribuições? Isso está sendo ponto de pauta do grupo de assessores. De manhã teve alguém que falou assim, como que é isso, né? A constituição do grupo foi em junho, tão pouco tempo, como que são essas reuniões? Elas são inúmeras e tal. Nós, assessores, nos reunimos com muito mais frequência. Segunda e terça-feira a gente está em Brasília novamente. E com os especialistas, além do trabalho de ter, a gente tem alguns encontros só os especialistas de história, só os da área de humanas, né? Alguns formatos assim, encontros mensais com 116, mais os 14 assessores. O tema de como vai ser essa escuta, essa acolhida das contribuições, já que elas têm várias entradas, uma grande preocupação, e o que a gente conseguiu consensuar na última reunião dos assessores, da semana passada, retrasada, foi que não adotaremos, no caso do portal, o critério quantitativo. Esse não será um critério, dado aí o próprio momento político, e o que a gente viu nos meses de julho e agosto, na definição de norte a sul do país, dos planos municipais de educação, a retirada, o bloqueio de uma série de planos municipais de educação, quando tinha a palavra gênero, quando tinha a palavra diversidade e tal, e uma organização, uma mobilização muito grande de alguns setores. Então, o critério meramente quantitativo, só para não ser mal entendido, né? Vamos dizer que venham 15 mil postagens, elas serão devidamente identificadas, né? Porque a gente se cadastra, tem lá o CPF, o CNPJ, para retirar, por exemplo, o estudo da como que surgiu a humanidade antes da escrita, tal, que é um dos objetivos aqui do 6º ano. Esse 15 mil, ele vai ser considerado não nesse aspecto meramente quantitativo. Uma outra, então nós estamos construindo esses critérios. Em termos tecnológicos, uma equipe da UNB e da PUC aqui do Rio está mobilizada para a recepção dessas contribuições e alguns filtros a partir dessa discussão nossa do grupo de assessores. E além, então nós demos conta de construir esse consenso de não considerar só o aspecto quantitativo. Um outro foi da transparência. Todo e qualquer cidadão devidamente cadastrado no portal vai ter acesso às trilhares de postagens. Tá? E é claro que no momento também seguinte, acesso aos critérios que o grupo, assessores e especialistas, definiu dessa acolhida, que eu tenho agora, não será meramente quantitativo.
tá? Como que a gente vai fazer. E eu estou falando só dessa escuta, dessa acolhida do que está sendo postado no portal. Falei rapidinho de manhã que a gente tem não só eventos como esse, né, que realmente estou anotando, Mauro também, o que a gente tem feito. Nós listamos as questões, quando são questões que revelam, que questionam nossas escolhas, e a gente socializa no grupo de história, no primeiro momento, humanas, e vai para a coordenação. Eu faço relatórios sobre isso tudo. Tá? E as secretarias de educação, os especialistas estão acompanhando nas suas diferentes formatos. Hoje no almoço eu fiquei tendo notícia de alguns instrumentos que a SEDUC daqui fez, de formulários, envolvendo inclusive alunos, tal, tanto dos limites dessas práticas, como da potencialidade delas, porque cada professor faz, né, acaba encaminhando de um jeito. Então, em relação a como nós vamos ouvir as contribuições, vai nesse sentido. Vivências, e aí foi um dos pontos muito conversados na equipe de humanas, com a geografia, vocês podem ver que lugares de vivência também é um tema usado, e é exatamente o oposto, isso aqui está anotado, é exatamente o oposto de fundo de quintal, ou de estar só em torno dela, não é isso. Né? Então, quando eu estou aqui falando para vocês, não é, eu já anotei aqui, e aí nós vamos fazer uma leitura, né? Olha, está dando essa impressão de o que a gente pode rever ou reconstruir, né, para que não fique com essa impressão, porque não é muito pelo contrário. Tá? Quem é esse aluno? Olha a dificuldade, é o aluno, é todo e qualquer aluno. E esse acesso que ele tem, e está junto aí com a questão anterior que você apresenta, em vários objetivos está ali, faça uso das tecnologias, né? São alunos sim que têm um acesso e que essa vivência dele é muito mais global que um acontecimento ou de um jogo, o professor estava dizendo lá, um jogo, e que ele quer saber alguma coisa do período medieval, ou alguma coisa, ou quando você está dando aula lá, ele fala, por isso que para passar de fase tem a ver com isso, né? Quer dizer, é esse aluno. Agora, é um aluno que tem que contemplar, é de norte a sul. É um aluno ideal, se você tiver essa concepção de ideal, mas não é um aluno que está distante das tecnologias e que está só na casinha dele, com família, como se fosse pai, mãe e filho, mas nunca disso. Tá? Então, rever isso, se está dando essa impressão, retirar esse tópico. E aí, Verônica, vai nesse sentido mesmo. É claro que a gente tem, inclusive na equipe, uma pedagoga. A Maria da Guia, ela, nos anos iniciais, ela é pedagoga. A coordenadora geral, a professora Hilda Micarello, ela trabalha com infâncias. Então, nas N leituras que a gente escreveu, vai e volta, questionamento, de ter momentos da gente... que esse é o objetivo? Aí a gente falava, o que nós queremos é que o aluno tenha condições de fazer isso, aí de nos ajudar em expressar em palavras. Então, é claro que temos nas nossas leituras de desenvolvimento e aprendizagem, de toda a contribuição da psicologia, assim como da antropologia e das outras áreas para a história, mas não no sentido do indivíduo, também não é isso, tá? Não passa nessa questão do individual, do pessoal, tá? E a gente sabe, até a construção da identidade, ela se dá pela alteridade, né? Então, não tem mais. Estou relendo os objetivos, essa questão de que a África e a América aparecem apenas pós-conquista, não é isso. O que... olha só, a gente teve, o Mauro apresentou muito rapidamente, depois de ouvir os colegas, se tiver um tempo, eu gostaria de apresentar e voltar um pouquinho nos que nós chamamos de eixos. Tá? Vocês devem ter reparado que os objetivos de aprendizagem, eles aparecem pelos nossos eixos, prática de cidadania, representações do tempo, noções, categorias e procedimentos de pesquisa. São eixos. É claro que esses objetivos, eles se entrecruzam, né? Estou relendo, e muitos deles, quando a gente tem lá mundos africanos e ameríndios,
é a África, é a América antes da chegada dos europeus, que está colocado, que a gente quer que o aluno veja isso, conheça isso, analise. Tá? Eu tenho a impressão, foi a partir dessas colocações aqui, que a ordenação, quando a gente teve que agrupar e através desses eixos, que pode ter dado essa impressão, que a gente só trabalha esses mundos relacionados ou com o Brasil ou então após a chegada dos europeus. Da mesma forma, e eu estou falando isso muito no ensino médio, da mesma forma, não é um Brasil voltado para si. Mesmo na América, em vários dos movimentos, em momentos, acontecimentos históricos, o que a gente procura fazer é que ele relacione, que ele faça um contraponto com outros lugares, com outras situações. Acho que é isso. Então, seguindo o que a gente tinha já pensado para amanhã, na parte da manhã, nós vamos ter a exposição dos colegas do GT Ensino, né, da área de teoria, e depois a Cláudia faz a exposição e aproveita, já responde algumas reflexões, né, já pode pensar junto com a reflexão deles. Eu queria aproveitar para agradecer também e destacar a presença da professora Tânia Bessoni, que está aqui em nome da AMPU Nacional, representando a presidente da AMPU Nacional, a professora Maria Helena Capelato, agradecer a presença dela. Então, Henrique, começa. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui apresentado como GT Teoria, né? A gente já conversou um pouco, eu nem sabia que tinha um GT Teoria. Mas enfim, isso não é importante, a gente fez uma coisa... Só para dizer que eu não estou propriamente representando um grupo, né? O que eu vou expor aqui são umas considerações a partir de um envolvimento que eu tive nos últimos 2 anos com a reforma curricular da licenciatura de História da PUC-Rio, que me levou a ler um conjunto de leis, documentos, resoluções, a entrar um pouco nesse debate e, evidentemente, quando essa base foi publicada, eu também me engajei na leitura, em discussões um pouco informais, que foram ganhando algum corpo, alguma repercussão e que me trouxe aqui. A culpa um pouco do Leonardo, que acabou de chegar ali e me colocou um pouco nessa roda. Bom, eu preparei aqui, né, eu não consigo muito improvisar, preparei um pequeno texto com 6 pontos, né? 6 pontos muito específicos e que eu vou, cada qual levando a uma determinada questão e cujo procedimento digamos assim, uma coisa, o argumento, né, ela parte de questões que estão no texto da base, está na proposta, né, e a partir do texto e de como eu li esse texto, é que eu proponho um pouco as questões que eu pretendo levantar aqui para a discussão. Mas antes de entrar propriamente no que eu preparei, eu gostaria, para não perder, né, abrir um parênteses preliminar, muito à luz do que a gente discutiu de manhã, né? E agora até com a Gisele e a Verônica retomando esses pontos, né? De que uma coisa, né, isso é uma dificuldade de quando eu estava me preparando para estar aqui. Uma coisa seria discutir, pegar o texto e discutir as opções que estão escritas e que estão definidas como objetivos de aprendizagem. Uma coisa é isso, tem um texto, um conjunto de eixos, um conjunto de objetivos, né, e a gente fazer 1001 ajustes. Isso é bom, isso é ruim, isso não tinha que estar no primeiro ano, tem que estar no segundo, tem que ter antigo, tem que ter medieval, né? Isso é uma coisa, né? Mas isso pressupõe que a proposta, os seus princípios são aceitos e, portanto, a gente vai fazer discussão de ajustes, de objetivos de aprendizagem, fazer sugestões que depois uma comissão vai sintetizar e vai fazer o texto definitivo, né?
Se fosse só isso, esse calendário, inclusive, a discussão proposto pelo MEC, seria bastante apropriado. A impressão que eu tenho, a partir de hoje de manhã e a partir do que foi levantado agora no início da tarde, é que não é só isso, né? O que está em jogo aqui não é discutir apenas as opções de objetivos de aprendizagem, mas os próprios critérios, os próprios princípios que nortearam a seleção desses objetivos de aprendizagem. A gente está discutindo aqui um pouco, por exemplo, uma ideia de história, né? Uma ideia de história que está organizando, que está definindo os princípios, os critérios de seleção desses objetivos. Aí eu acho que, de fato, o buraco é mais embaixo, né? A gente não vai sair daqui com propostas para melhoria, etc., né? E, nesse sentido, a minha proposição inicial é, de fato, que, reforçando um pouco, talvez, o que a Verônica falou, é de que a ANPU, de fato, se posicione formalmente para que esses prazos sejam um pouco mais alargados, né? Porque não é só uma discussão de ajustes, né? Mas é uma discussão de princípios, né? E se esses princípios forem revistos, né? Certamente não são pequenos ajustes pontuais que vão resolver aquilo que pode ser visto como problemas da proposta. Eu, particularmente, acho que o princípio tem que ser fortemente problematizado. Eu eco o que foi discutido aqui de manhã, né? Ainda que eu tenha ouvido a discussão e a resposta do Mauro e agora da Cláudia, né? Eu ainda acho que é uma história, o critério, o princípio, é uma ideia de história como formação da nação, formação do povo. Aliás, essa expressão aparece o tempo inteiro, formação do povo brasileiro, que se configura numa unidade jurídica, dentro da qual o cidadão é entendido como um titular de direitos. Eu entendo que os proponentes queiram pensar uma ideia de história não eurocêntrica, mas nada mais eurocêntrico do que isso, né? Uma ideia de formação do povo brasileiro. Formação, povo, identidade nacional, cidadão como titular de direitos. Ecoando um pouco o que foi discutido aqui de manhã, está querendo colocar no lugar de um certo eurocentrismo, né? Algo que, na verdade, também é constituído nos mesmos termos daquilo que se pretende criticar. Posto isso, eu passo para os 6 pontos que eu preparei à luz do que eu li na proposta. Primeiro, quanto a... E à luz desses pontos, né, eu vou retomar isso que eu acabei de anunciar aqui, sobre o que eu acho mais problemático da proposta, que é essa ideia de história que orienta a definição dos objetivos. Primeiro ponto, quanto à interdisciplinaridade, quanto à articulação entre diferentes áreas e entre diferentes componentes curriculares. Por exemplo, a área de ciências humanas, composta de geografia e história, e depois no ensino médio, geografia, história, sociologia e filosofia. O próprio documento diz, eu cito o texto do documento, da proposta que está aqui, a respeito do ensino fundamental, né, nos anos finais, de ensino fundamental, dimensão lúdica das práticas pedagógicas, adquire outras características, em consonância com as mudanças de interesse próprios à faixa etária dos estudantes, etc., etc. Por isso, demanda-se uma articulação interdisciplinar consistente, considerando a convergência entre temáticas pertinentes às diferentes áreas de conhecimento, literárias, históricas, geográficas, científicas, etc. Ao longo do ensino médio, dado o número maior de componentes curriculares, a articulação interdisciplinar é igualmente importante no interior de cada área do conhecimento ou entre as áreas, como ao tratar questões econômicas, sociais, obtenção e distribuição de energia, etc. Minha observação, à luz desse texto, não apenas aqui, mas em toda a base nacional curricular, não há articulação entre os diferentes componentes curriculares. Essa base é uma base que não cumpre aquilo que ela mesma define como seu princípio orientador. E que levou, inclusive, à definição de áreas ciências humanas,
sei que cada área é composta por disciplinas, com seus currículos, né, como uma engenharia que talvez proporcionasse as condições para essa articulação entre os diferentes componentes curriculares. Não tem articulação entre história e geografia, por exemplo, que seria o mais óbvio. Nem no ensino médio, né, há articulação nenhuma com sociologia e filosofia. Eu acho que, aliás, eu tive uma discussão com 2 especialistas que participaram da área de sociologia e de filosofia, na PUC-Rio, teve uma discussão, e eles falaram que, de fato, durante todo o trabalho de preparação da base, esses diferentes componentes não conversaram um com o outro. Esse é um relato da sociologia e da filosofia. Eu imagino a dificuldade que deva ser só o pessoal da história conversar entre si, né? Deve ter uma dificuldade enorme. Mas você, quando lê os componentes, os objetivos de aprendizagem, me parece que isso aparece claramente nenhum tipo de articulação, né, entre os anos, né, primeiro ano, segundo, sexto ano, vou dar depois alguns exemplos. Né. Quando você lê os componentes curriculares, você compara os componentes curriculares de história, compara com geografia, compara depois no ensino médio, sociologia, compara com filosofia. Né? Determinados temas que estão na 6ª série da história vão reaparecer no primeiro ano em sociologia, ou na 4ª série de geografia, no segundo, terceiro ano de geografia já está discutindo a questão das migrações. Não existe, a impressão que você tem é que não houve conversa. Né? A impressão que me passou pela leitura, e eu também estou ecoando um relato de uma discussão que eu já participei com 2 professores que participaram, um da sociologia, o outro da filosofia. Me parece que eu queria ouvir também, né, se é isso mesmo, como é que se deu, aí também não sei como é que se deu o debate interno, como é que se processou, né, então é uma pergunta, né, mas quando se lê e quando se compara, né, a impressão que eu tenho é que está se desperdiçando uma chance única de articulação entre os diferentes componentes curriculares. Segundo ponto, com relação à proposta de história. Bom, como você disse, né, são 4 eixos na proposta, dentro de cada eixo um grupo de objetivos. Né? Primeiro eixo, procedimentos de pesquisa. Segundo, representações do tempo. Terceiro, categorias, noções e conceitos. Quarto, dimensão política e cidadã. Cada ano tem esses 4 eixos, né? E em cada eixo tem um conteúdo de objetivos. Lendo o texto, eu tive a impressão, para vários anos, de uma desconexão entre os objetivos de aprendizagem de cada eixo, em determinado ano. Vou dar como exemplo, componente curricular de História para o 6º ano. Para o 6º ano. Onde o eixo, intitulado Dimensão Política Cidadã, com seus objetivos específicos, me parece completamente desconectado do resto. Então, por exemplo, procedimentos de pesquisa. Utilizar tecnologias para acesso às fontes históricas. Identificar fontes históricas, etc. Segundo eixo, representações do tempo. Conhecer e reconhecer diversas maneiras de contagem e registro do tempo. Calendários e outras formas consagradas. Dos astecas, dos maias, dos egípcios, dos índios brasileiros, etc. Compreender as diferentes medidas de tempo utilizadas. Década, século, milênio, era. Dimensionar a duração dos períodos históricos. Terceiro eixo, categoria, noções e conceitos. Reconhecer a existência de uma história da humanidade que antecede o advento da escrita e as experiências de sociedades ágrafas a partir de múltiplos registros. Conhecer e problematizar as diferentes versões sobre as prováveis rotas do ser humano para a América, via Estreito de Bering, Atlântico, etc. Aí vem dimensão político-cidadã. Reconhecer direitos civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Realmente não consigo entender qual é a articulação que existe dessa dimensão político-cidadã como objetivo de aprendizagem do 6º ano com o que eu li anteriormente. Identificar e problematizar as semelhantes diferenças, avanços e recursos na construção de direitos civis, internalizando-os como os valores. Bom, isso aqui já, todos os textos devem ser problematizados por si só, né? Mas
Depois eu vou voltar a esse ponto. Mas realmente não consigo entender, eu queria ouvir, qual que é a articulação que existe dessa dimensão político-cidadã com os outros objetivos de aprendizagem enunciados para o 6º ano. Eu estou dando como exemplo o 6º ano, mas para quem lê a proposta, talvez possa perceber a impressão de uma desconexão, de uma falta de coerência em outros anos. Terceiro ponto. Aliás, é uma pergunta também, eu ia fazer, na verdade, de manhã. Aí é uma pergunta mesmo, né? De esclarecimento. Como é que foram definidos esses eixos, esses 4 eixos? Né? Qual é o debate interno? Quais foram os critérios? Né? Na proposta de geografia, o texto introdutório, ele diz, né? Ele faz uma apresentação dos eixos, do porquê, os 4 eixos da geografia. Na proposta de história, não tem essa... Então, eu fiquei sem saber por quê, né? Por que esses 4 eixos? Né? Procedimento de pesquisa e representação do tempo, categorias, noções, conceitos, dimensão político-cidadã. Quer dizer, eu acho que, como não está explicitado no texto, essa é uma dúvida que me ficou. Terceiro ponto, sobre o eixo intitulado Dimensão Política-Cidadã, né? E que está em todos os anos. Todos os anos tem esse eixo, traduzido em objetivos de aprendizagem bem específico. Aí eu gostaria de levantar uma pergunta, talvez retomando algo que já foi muito discutido de manhã. Não estaríamos diante de uma visão apenas, nós chamamos de dimensão político-cidadã. Minha pergunta, não estaríamos diante de uma visão apenas prescritiva, quase moralizante e não política de cidadania? Começo com exemplos. No 4º ano, define-se como objetivo de aprendizagem, no eixo de dimensão político-cidadã, conhecer os patrimônios, material e imaterial da região em que se vive, percebendo sua preservação e seu uso como exercício de cidadania. Eu imagino que nem todo patrimônio preservado seja definido como patrimônio só por exercício de cidadania. Deve ter tantos interesses na definição que se preserva e que não se preserva. Então, a minha pergunta, por que não problematizar a relação entre história e patrimônio? Por que não seria uma dimensão mais reflexiva como objetivo de aprendizagem, em vez de você já dar o resultado e ir atrás dos exemplos que confirmam o resultado? Outro exemplo, no 7º ano se lê como objetivo de aprendizagem identificar, problematizar e emitir opiniões sobre as causas da exclusão social de migrantes de diferentes procedências, povos indígenas e afro-brasileiros no tempo presente. No 6º ano, reconhecer o direito na Constituição de 1988 e a ideia de cidadania como sujeito de direito. Não seria melhor analisar e problematizar a relação entre cidadania, direito e Constituição na sua historicidade, do que já dizer o que é cidadão, porque está na Constituição de 88 e já toma isso como um dado objetivo, que se naturaliza e você simplesmente vai reconhecer. Não está se perdendo a oportunidade de pensar na sua historicidade, a relação entre direito, cidadania e Constituição. No 4º ano, estou dando exemplos, entender que relações, olha, essa do 4º ano eu queria bem 5 minutos. Entender que relações de consumo, no 4º ano, para menino de 9 anos, entender que relações de consumo são regulamentadas pela legislação por meio de estudos de documentos como Código de Defesa do Consumidor. Objetivo de aprendizagem da dimensão político-cidadã. De novo, não é melhor problematizar a relação entre cidadania e consumo em sua historicidade, em vez de já dizer qual que é o fim? Agora eu não vou achar para o final. Identificando mudanças e permanências nessas relações. Entender que relações de consumo são regulamentadas pela legislação, vírgula, por meio de estudos de documentos como Código de Defesa do Consumidor, aí eu vou ter que dizer. Identificando mudanças e permanências. Já tem a tese, né? Já tem a tese, relações de consumo pela legislação. Aliás, esse é um objetivo também da disciplina de sociologia. Só que lá eles colocam assim, entender e problematizar a relação entre cidadania e consumo. É um problema, a partir do qual você vai pesquisar
né, na sua historicidade. Está na sociologia, né? Essa falta de conversa faz com que muitas coisas se sobreponham. Eu concluo o que eu chamo, então, de visão moralizante ou prescritiva, que está na base. Uma visão na qual a resposta que se deseja do aluno já está dada no próprio modo de enunciação dos objetivos. Se a resposta já está dada, o objetivo de aprendizagem não induz a pergunta, não induz a dúvida, não induz a reflexão, mas apenas a busca de dados que confirmem o que, de forma a priorística, já foi enunciado como a dimensão cidadã. O componente curricular de História anuncia como um de seus princípios o aprendizado de virtudes éticas comprometidas com valores democráticos. Penso que ninguém aqui deseja o contrário. Porém, o que estou discutindo é como esse princípio foi traduzido em objetivos específicos. Minha crítica é que essa tradução fez do currículo simples tentativa de efetuação de vontades e sentimentos que carecem, eles próprios, de problematização. Que num currículo de História poderia ser problematizado a partir da historicidade das virtudes, da historicidade da noção de cidadania, da historicidade da própria ideia de ética. Retomando em novos termos o que já foi dito aqui por alguns professores do ensino fundamental que trabalham com antigo e medieval. Bom, meu tempo está acabando. Então eu vou pular para a ideia de história do Brasil como formação do povo brasileiro. Essa dimensão épica da história, bem oitocentista, né? Onde só faz sentido o que é extensão dessa formação. Exemplo, no 8º ano, o que não é Brasil, Revolução Francesa, ainda é Brasil, pois essa revolução só entra em cena para reconhecer, eu cito, os nexos entre o processo de independência e as transformações ocorridas na Europa. E novamente assume-se como um suposto dado algo que deveria ser problematizado. Ao dizer, por exemplo, de um pensamento liberal expresso na Revolução Gloriosa e na Revolução Francesa a ser compreendido apenas para se entender a incorporação do pensamento liberal no Brasil. Só aqui, eu comento, na Revolução Francesa, teríamos um mundo de concepções de cidadania, jacobina, girondina, republicana, monárquica, que permitiriam pensar em sua historicidade e em suas diferenças. Porém, quando adentramos ainda no 8º ano, o eixo dimensão político-cidadã, tudo gira em torno do século XX do Brasil contemporâneo. Na proposta só faz sentido o que é extensão do mesmo, ou seja, a extensão do atual. Questão que me parece, elevada à enésima potência na proposta para o ensino médio. Justamente numa fase em que o aluno teria maior capacidade de abstração e generalização, de acordo com as diretrizes nacionais curriculares. Retomando o que foi discutido aqui de manhã, me parece que seja importante também olhar para o passado, para aquilo que se perdeu do passado, e refletir, inclusive, sobre o sentido dessa perda, e não pensar o passado como uma simples extensão do atual. Pensar o passado como algo que se perdeu e o sentido dessa perda no presente. Talvez aí encontremos outras ideias de cidadania, outras ideias de política, outras ideias de sexualidade, que possam ampliar o horizonte de formação e abrir a chance do educando mergulhar em outros passados, como grego, como medieval, como Oriente Médio, outras ideias de história que não seja a formação da nacionalidade. Tem mais 2 minutinhos? Retomando apenas pontualmente algo que a Verônica falou. O que eu quero dizer, para concluir então, é que muitas vezes é difícil fazer a distinção na proposta entre o que é história e o que é memória. Ou só é pensado como história ou predominante aquilo que a memória e seus correlatos, por exemplo, patrimônio, é capaz de acionar. E por fim, algo que está na proposta, por exemplo, de geografia, de sociologia e de filosofia.
e que não está nessa proposta. E eu me pergunto, por que não pensar também na historicidade do próprio conhecimento histórico? Ele é completamente naturalizado, né? Pensar a historicidade da própria sociologia enquanto modo de conhecimento está na proposta de sociologia, está na proposta de filosofia e também está na proposta de geografia. Por que não tomar, por exemplo, temas como história e memória, história e patrimônio, história e política, história e narrativa, história e literatura, por exemplo, no ensino médio? História e biografia, aliás, componente curricular da disciplina de sociologia, história e biografia, com os quais os alunos retomariam reflexivamente tudo que se estudou no ensino fundamental, problematizando e historicizando as próprias formas do conhecimento histórico. Se o problema é escapar do eurocentrismo, como já foi dito aqui, de uma cronologia homogênea, de uma temporalidade unívoca, por que não introduzir a historicidade do próprio conhecimento científico? Por que não introduzir formas não ocidentais de conhecimento histórico, como está na sociologia, como está na filosofia, por exemplo? Ou seja, por que não problematizar e historicizar o próprio conhecimento histórico e a própria ideia de cidadania, que me parecem então naturalizadas nessa proposta da base curricular? Passar então a professora Carmen. Mais 20 minutinhos, né? Bom, boa tarde a todos e a todas. Gostaria também de começar agradecendo o convite e talvez também explicitando, né, que fui aqui no sábado como representando o GT de ensino. Essa categoria de representatividade é bem complexa. E a gente sabe também que no GT de ensino não existe ainda nenhuma posição, não existe nenhum consenso ainda sobre nada, é muito bom. Mas, enfim, eu acho que, quando eu aceitei o convite, eu tive que me situar um pouquinho de que lugar eu falaria. E acho que, né, até porque eu tenho uma posição um pouco híbrida, né, não sei, eu sou professora da FRJ, né, professora titular de currículo, trabalho com discussão curricular e tenho essa entrada, né, essa especificidade na discussão do currículo de História, formando professores de História também na FRJ. Então, foi falado aqui, por exemplo, né, do documento da ANPED, do qual eu participei também, e eu queria começar, então, eu fiquei pensando como é que eu poderia entrar nessa discussão e de que lugar institucional eu falaria. A primeira questão que me parece importante, talvez a primeira pergunta, quando a gente pode entrar de várias maneiras nessa discussão, eu gostaria de perguntar assim, a quem interessa e por que essas bases? Eu acho que é uma questão que tem que estar tentando responder dessa maneira. Eu acho que as respostas são muito variadas, os interesses são muitos, e dependendo de quem está, né, lançando, ou estou dando no sentido a favor ou contra, né, e isso eu acho que é importante, porque nós estamos num momento político extremamente perigoso e qualquer tomada de posição pode desvelar de um lado ou outro. Por que eu digo isso? Eu acho que do lugar da ANPED, vocês estão cientes desse documento, há dois níveis de discussão e a ANPED assumiu uma posição de rejeitar qualquer tipo de base nacional. Né? Existe aí um documento que está também discutindo se é esta base que nós não queremos. Então, assim, aí já é uma discussão que eu acho que, né, que o colega que traz eu acho importante, de uma discussão que nacional nós queremos. Né? Porque independente aí das áreas disciplinares. Então, eu queria, a partir dessa discussão, eu pensei minha fala em 20 minutos, eu espero conseguir, 3 elementos que eu penso que poderia chamar a atenção aqui, talvez pudesse ajudar na discussão. O que eu chamaria da singularidade da crítica em relação às bases nacionais curriculares de história. Eu acho que a gente não pode descuidar disso. A gente pensar em termos da totalidade que se faz, a base, quer dizer, a crítica à base, como um todo, de várias áreas, inclusive do campo educacional, e as críticas que estão sendo feitas à base curricular nacional comum. É muito interessante, porque os argumentos, muitas vezes, que são a favor de um, são contrários para sustentar uma posição contrária da outra. Essa singularidade, eu vou voltar a ela, me parece interessante para a gente repensar certas questões. A segunda, eu acho que é uma discussão de fronteiras, né, de campos de formação de professor. Nós estamos aqui num debate também de quem é que forma o professor de história desse país.
né? Esse debate foi colocado aqui também na mesa de manhã, que existe um debate sobre que concepção de história, concordo, mas eu diria também que concepção de ensino de história, que concepção de formação de professores nós estamos discutindo e como é que a base ela entra e interpela essa discussão. Acho que esse é um outro elemento importante. E o terceiro, que eu acho também, dentro do público que nós estamos aqui, eu vou dizer para onde eu vou direcionar meu debate, é em relação, minha fala, desculpa, é em relação à operacionalidade de princípios e concepções e discursos sobre que a base, no texto da base, né, apresenta. Em relação à crítica à base curricular nacional, eu acho que tem um elemento que não foi tocado aqui, e que a PED está batendo com muita força, é que nós temos que pensar a base dentro de políticas públicas de educação muito mais amplas, né? Eu, particularmente, que formo professores, eu estou muito mais com medo do modelo de avaliação que estão vindo por aí, que estão sendo implementados, do que uma base que a gente possa chamar do que for. É claro que eu não estou desqualificando a importância da base, mas essa base não dá para negar que ela está atrelada a uma política, um projeto neoliberal que está vindo junto com modelos de avaliação, precariedade dos professores, uma série de conjuntos de discussões que ficam difíceis a gente favorecer, discutir a favor da base. Se vem nessa linha, aí fica difícil e, ao mesmo tempo, eu acho que diminui a potência de uma discussão que nesta sala e nesse público eu acho importante, que é como é que a gente pode ver as bases curriculares nacionais de história dentro dessa discussão da formação do professor. Não sei se eu estou sendo clara. Quer dizer, existe aí sobreposições de críticas e todas são muito ardilhosas e tem muitas armadilhas. Então, a discussão nacional, eu acho que ela traz, quando a gente diz, e é interessante, por exemplo, quem leu o documento da Ampere, qual é a crítica maior ao termo nacional e comum, é que seria a negação da heterogeneidade, seria a negação da pluralidade, seria a negação das diferenças. Quais são as críticas que estão vindo muito forte, é claro, por razões diferenciadas, né, em relação ao currículo, a base em relação à história? Justamente está muito fragmentado, tem muita pluralidade, tem muitas narrativas, ou tem narrativas, ou a narrativa nacional está sendo fragmentada e não está sendo substituída por outras narrativas que seriam mais pertinentes. Então, assim, o que talvez peque um e falte no outro é interessante. E acho que isso traduz algumas coisas que eu vou rapidamente, estou falando muito rápido, 20 minutos tudo que eu quero dizer, em relação a essa tensão que é histórica no nosso campo entre um campo que eu tenho pelo menos defendido, onde eu tenho ido, de Nampu, que é de ver o ensino de história não mais apenas como um objeto de ensino e de reflexão ou de pesquisa. Ou melhor, o ensino de história é um campo de pesquisa com seus regimes de historicidade, com as suas tensões, com as suas problematizações, e isso é importante a gente afirmar nesse momento, né? E eu acho que as bases, do jeito que elas estão vindo, tanto é que ela abre esse debate. Tem aí uma discussão de como é que, e é interessante, o currículo, gente, é disputa mesmo. É isso, se eu tivesse chamado meus alunos aqui, eles não precisariam mais falar durante o ano. Isso aqui é uma aula de currículo que nós estamos vivendo aqui. Né? É território de disputa, é qual é o meu conteúdo ele é melhor, ou ele tem que entrar, é pertinente, eu vou lutar, tira daqui, põe daqui, não dá tudo no currículo, como é que nós vamos discutir isso, por que entra isso e sai aquilo. Eu não estou dizendo eu não estou defendendo, por enquanto, uma posição do que tem que entrar, do que tem que sair. O que eu estou dizendo é que isso é uma discussão política do que se considera importante como ser ensinado para os estudantes, os alunos, né? Enfim, com uma preocupação de ter uma questão pública. Eu acho que esse é um outro lado que talvez a gente possa entrar no debate, porque o nacional tem vindo muito nessa discussão pelo lado mais do contrário a uma pluralidade. Eu acho que o nacional tem um espaço do que é público, do bem público, que a gente talvez nesse país, né, por todo o nosso processo histórico, ainda tenha muita dificuldade de discutir nesse nível. Eu acho que a gente vai dar um exemplo aqui de Mariana em Paris, né, e todas as críticas que a gente ouve no Facebook. Eu acho que a gente não consegue, a gente tem um luto público em relação, por exemplo, a Mariana. Isso diz alguma coisa. Né? Você não vê nenhum, né, presidente da República, de qualquer partido, assumindo isso como um bem público que está sendo completamente devastado. Essa é uma ideia de público que eu não estou dizendo que a base vai garantir necessariamente, mas que ela traz essa discussão, eu acho que a gente não pode negligenciar. Dito isso, em relação ao currículo de história, propriamente e as bases, o que eu acho importante, primeiro, é pensar, e eu vou chegar à operacionalização em relação ao tempo, isso é importante, a temporalidade, não o meu tempo de 20 minutos, mas a temporalidade que está ali dentro, eu olhei essas bases com muito, tenho lido, tenho trabalhado com meus alunos, eu tenho uma posição que eu acho que, volto a dizer, né, eu acho que o professor, uma das discussões, então, além dessa discussão nacional versus comum,
Tem a discussão, então, dos processos de avaliação, da participação, né, isso, como é que essa base está sendo produzida, tem a discussão também da autonomia do professor, e a gente vê aqui nessa sala, por um lado, alguns colegas dizem que tem muita autonomia, os outros dizem que tem pouca autonomia, tem que ser mais prescritivo, tem que ser menos prescritivo, porque mesmo dizendo que não tem que ser prescritivo, pede a base o que ela tem que dar ainda. Então, o que a gente quer nessa base também? Porque, em função dos interesses, a gente tem expectativas sobre ela. Então, eu queria botar a discussão em termos... me interessa, numa posição muito pragmática, de discutir aqui nessa sala, né, já que tem os GTs de História da Ampur, como é que a gente pode pensar, e para quem pode pensar, e como é que a gente pode estar junto, articulando, dialogando, e é dialogando no sentido dialógico, ou seja, né, de igual para igual, quem é que forma professor desse país de história, pessoas de história desse país, o professor Tucur. Né? Existe uma história em faculdade de educação, existe institutos, por exemplo. Não existe isso, não vou entrar nessa discussão aqui, mas a base está trazendo essa possibilidade. Eu acho importante isso. E já dizendo de saída, que eu acho que essa fronteira entre historiador ou gente de história e de educação é uma fronteira estéril. Eu acho que tem parceiros de sangue nas duas áreas. A gente tem que pensar quais parceiros de sangue buscar. Né? E não só entre essas duas áreas. Eu acho que tem aqui, o colega falou de sociologia, de outras áreas de ciências humanas. Só um parênteses, eu tenho participado na FRJ das discussões sobre a base das diferentes áreas de ciências humanas e todos estão detestando a base. Quer dizer, consigo elogiar algumas coisas, eu vou ter que falar para os colegas. Eles também detestam a base de sociologia, detestam de geografia, diz que foi retrocesso, de sociologia diz que é o mesmo em relação ao quê? Aos parâmetros curriculares nacionais. Então, dito isso, eu queria entrar realmente um pouco tempo que eu tenho na discussão dessa, o que eu estou chamando da operacionalidade do currículo histórico. Eu tenho defendido em trabalhos, discussões, eu acho que a gente pergunta, né, não é por que eu produzo história, né, por que eu ensino história. E é claro que essas duas discussões, eu acho que elas têm que estar muito atreladas. Por isso, quando eu soube que eu ia para a mesa com alguém da teoria, e eu acho que ele traz essa questão, na verdade, o que ele está colocando aqui, é por que não pensar no ensino de história, não dialogando com determinadas matrizes historiográficas, mas dialogando com o que é história, como é que se produz história hoje, né? Dialogando, eu acho, com questões de teoria mais contemporâneas. E que aí não precisa dizer que falta antiga, ou falta medieval, ou tem muita África. Eu acho que tem que discutir o que é produzir conhecimento histórico. E talvez chamando atenção para duas questões que estão atravessando o debate todo, são as temporalidades e as alteridades. Realmente, a gente não precisa de... O outro, ele é o outro no tempo também, eu concordo com essa discussão. A alteridade não é uma alteridade apenas em termos de pertencimentos culturais. Né? E aí eu acho que a gente precisa, talvez, estreitar os diálogos do que é uma cultura escolar e uma cultura histórica. E não falar em termos, talvez, tão disciplinares. Essa é um pouco a minha bandeira que eu venho trabalhando. Né? Não é do lugar da história antiga, do lugar da história média, do lugar da história da África. Esse é o que é uma cultura histórica para se pensar para o ensino, né, para a educação básica, dentro de uma cultura escolar, porque isso precisa ser realmente, assim, sublinhado. O que se ensinamos na escola não é o que nós produzimos na academia, e não pode ser. É óbvio que esse diálogo ele tem que ser estreito, é óbvio que eu, como professora de educação básica, eu tenho que estar extremamente em diálogo com as discussões e as produções de conhecimento histórico da academia, mas não só. Né? O conhecimento escolar é mais do que isso. Mas eu tenho que ter esse diálogo. Que tipo de diálogo eu posso ter? Eu não posso ser um cara enciclopedista. Eu tenho que pensar um pouco essa realidade desse professor também. E como é que ele vai fazer essas escolhas? Porque são escolhas. E os colegas que apresentaram estão participando, né, de vitrine, que eu sempre digo, é muito mais fácil ficar atacando pedra do que ficar na vitrine de ponto que a gente está fazendo. Mas, de qualquer maneira, eles estão colocando, é claro, um texto como esse é um texto normativo, ele não pode ser outra coisa. Se eu não quero participar disso, é uma opção, eu quero participar de outra forma, mas ele é um texto que vai estabelecer normas. Né? Outra questão que o colega traz, que eu acho extremamente pertinente, talvez eu tenha uma resposta, não sei se é a mesma, mas eu gostaria que a gente se perguntasse, ainda, para ensinar história nesse país, o pertencimento, a marca de lealdade a uma coisa chamada nação é politicamente importante no mundo de hoje ou não é mais? Ou vamos então investir numa cidadania no século XXI, como foi proposta isso? Essas são as seleções importantes para discutir uma história nacional, ao meu ver. Se ela tem uma dimensão que a gente poderia chamar que ajuda a pensarmos como nessa historicidade nossa, esse processo histórico. E não precisa ser endógeno, não precisa ser voltado no nosso umbigo, concordo perfeitamente, e nem vejo isso dessa forma também nas bases, né, que eu vou chegar lá. Né? Então, eu acho que são questões de fundo políticas importantes, que a história, né, que nos ajuda a pensar no e com o tempo, para mim, se eu definir, eu sempre brincava isso, se a gente chegar no final do 5º ano e que os meninos e as meninas consigam pensar, que nem sempre foi assim,
Nós já ganhamos muito, porque eu acho que o nosso papel é justamente ajudá-los a pensar no e com o tempo. E não é uma tarefa fácil. E não há nenhum conteúdo específico que vai nos ajudar nisso também. Então existe uma forma, um procedimento, e aí vou chegando nos eixos. Concordo, gente, eu poderia ter várias fragilidades, e é óbvio que tenha, né? Ninguém tem a varinha mágica. Mas o que eu acho interessante? Eu acho que o que me falta nessa proposta, do ponto de vista aí, didático de uma cultura escolar, tá? Pensando que são vários discursos que estão ali entrecruzados, discursos políticos, historiográficos, curriculares, pedagógicos, é uma elitização só. O que me parece que poderia ter avançado mais? É justamente a discussão das temporalidades, do tempo. O que é temporalidade? É muito mais além do que permanência e mudança, eu concordo. É relação passado, presente e futuro. É que projeto, como é que eu... Né, tem vários, na teoria da história, eu estou pensando em Cossel e outros, o Ricardo, com quem eu trabalho, quer dizer, a memória, a diferença de memória histórica, isso tudo está ligado à dimensão temporal. Aí eu acho que é interessante. Agora, e aí uma estrutura que eu venho defendendo, a gente sabe que nessa nossa área, às vezes essa palavra, principalmente para o ensino de história, é proscrita, mas não mais no ensino de uma história narrativa, mas de uma estrutura narrativa da história. Que eu acho que foi uma tentativa, não sei se intencional ou não, de tentar propor, se você articula aqueles eixos, se o professor consegue articular aqueles eixos, ele tem uma trama a ser contada. E eu acho que o ensino de história não é ensino de conceitos, é ensino de narrativas em disputa que nós escolhemos. Porque senão, se é só conceitos, também não tem tempo. Daí a necessidade de historicizar a cidadania, historicizar. Mas não é historicizar conceito. Eu acho que nós temos que construir, produzir e ensinar algumas narrativas. E mesmo assim são disputas, narrativas nacionais, narrativas mais plurais, narrativas africanas, ou uma narrativa, talvez, que foi um colega que falou de manhã, que eu gostei muito, que é, talvez, essa condição de nos tornarmos humanos. E aí ela explode para fora do território nacional. Eu, quando leio essa proposta, Carmen, com a minha formação na discussão, eu faço isso. Eu faço isso. Olha, nada me impede que eu não faça isso, ou seja, que eu possa discutir tudo que foi feito aqui com os meus alunos de história. Agora, é uma discussão de formação de professores também. É isso que eu digo. Não dá para... Quem são os professores? E não é diminuir e desqualificar a formação que nós temos. Mas o que eu acho importantíssimo e aí é um apelo para nós do GT de História, nos aproximar de didática e teoria da história, porque é disso que nós precisamos. Como é que se produz um conhecimento e como esse conhecimento é recontextualizado no que nós chamamos de escolar, que não é a mesma coisa da academia. Então eu tendo a olhar essa proposta de história de uma maneira seguinte, o que ela tem de bom, né, não é o que tem sido criticado no geral, por exemplo, é interessante. Isso não é... Ela traz, talvez, uma tentativa, talvez não... Né, você traz discussões, já foram trazidas aqui, que eu acho importantes, de que narrativa nacional a gente está querendo hegemonizar nesse documento. Eu acho que isso é uma reflexão que merece ser repensada. Outra discussão, se é isso mesmo que nós queremos, ou que a gente dentro do nacional é mais uma narrativa entre todos, ou a gente vai ter uma posição política, não para pensar no nacionalismo, mas numa nacionalidade, ou nacionalidade, de uma narrativa nacional que nos permita, por exemplo, eu estou dando aqui como, né, pensar o público de uma outra maneira, precisa para pensar o público ter essa dimensão nacional, eu estou colocando dúvidas, né? Mas o que eu vejo esse fragmento, e quando me dizem que não tem tempo nessa proposta, eu me assusto, porque eu acho que ela tem muito tempo. Ela tem que, talvez, repensar esses tempos e essas temporalidades. O que não tem, talvez, é uma concepção hegemônica de um tempo linear, monolítico, mas isso ninguém aqui nessa sala, que esteja defendendo isso, né? Porque todos nós não queremos mais ser algumas das coisas. Mas não é, então, assim, ela tira, talvez, o chão do professor, porque ela tira aquela noção de processo igual a progresso. Isso ela tirou. Agora, ela não pode tirar o processo. A noção de processo, uma coisa por causa da outra, né? E não uma coisa necessariamente após a outra, tá vendo? É diferente. Mas isso ela tem que ter. Uma história sem processo, sem fio, né? Para contar, ela tem que ter. Eu acho engraçado que essa proposta ajuda o professor a construir seu fio. Ela propõe um caminho que o professor poderia fazer a construção desse fio, se tivesse.